O filme começa com Cairo, uma adolescente que mora sozinha na espaçosa casa de seus pais no tranquilo interior do Tennessee. Seus pais, ambos advogados renomados, estão frequentemente fora a trabalho, deixando Cairo para cuidar de si mesma. Todas as manhãs, ela calça suas botas altas favoritas, veste uma saia curta e caminha com confiança pela floresta a caminho da escola, como se o mundo lhe pertencesse. Na escola, o professor Jonathan Miller, um homem de meia-idade, já está esperando na sala de aula. Ele carrega um ar melancólico, pois seu sonho de se tornar um autor famoso ainda não se realizou. Para Cairo, ele é mais do que apenas um professor. É uma figura paterna, embora ela tenha uma leve queda por ele. Cairo costuma chegar à sala antes dos colegas. Certa manhã, Jonathan elogia sua pontualidade e a incentiva a começar a lista de leituras do semestre. Com um sorriso conhecedor, Cairo o surpreende ao revelar que já leu todos os 12 livros. A conversa entre os dois logo se transforma em um animado debate sobre literatura, destacando a inteligência afiada da jovem. Justamente quando a conversa se aprofunda, Winnie, amiga de Cairo que está repetindo o ano, aparece. Brincalhona, ela puxa Cairo para a cafeteria, deixando Jonathan sozinho, olhando para os livros na mesa dela. Enquanto Jonathan examina a pilha de livros, seu amigo Boris entra na sala e, ao notar um dos títulos, não resiste à tentação de ler em voz alta um trecho picante. Jonathan, constrangido, tenta detê-lo antes que a leitura se torne inapropriada, mas Boris continua zombando. Então, algo inesperado chama sua atenção. Entre os livros de Cairo, há um exemplar de um dos livros publicados pelo próprio Jonathan. Surpreso e lisonjeado, Jonathan não consegue esconder sua admiração. Mais tarde, naquela noite, Jonathan volta para casa e encontra sua esposa, Beatrice, grudada no computador, como de costume. Ansioso para compartilhar sua empolgação por ter uma aluna que aprecia seu trabalho, ele tenta iniciar uma conversa, mas Beatrice mal responde, muito focada em suas tarefas. Assim que ele finalmente capta a atenção dela, o telefone toca. É Amy, colega de trabalho de Beatrice. A ligação interrompe a conversa e, depois que Beatrice desliga, Jonathan tenta novamente. Dessa vez, ele flerta com a esposa para aliviar o clima. Os dois tomam algumas bebidas e a tensão entre eles começa a diminuir. Mas no momento em que as coisas começam a esquentar, outra ligação de Amy interrompe tudo, deixando Jonathan frustrado e inquieto. No dia seguinte, Jonathan desabafa com Boris sobre como as interrupções de Amy arruinaram seu final de semana e o momento que ele esperava compartilhar com Beatrice. Como de costume, Boris tira sarro da situação e desvia o assunto com atualizações triviais sobre sua própria vida. Durante a conversa, eles notam Cairo saindo da floresta. Jonathan, ainda tenso, não consegue evitar olhar para ela enquanto se aproxima. Sem perceber nada de incomum, Cairo sorri educadamente após remover os fones de ouvido. Tentando clarear a mente, Jonathan inicia uma conversa descontraída com ela. Enquanto isso, Winnie se aproxima de Boris, fingindo que deixou cair alguns pertences por perto. Boris percebe a farsa imediatamente, mas Cairo a chama a atenção por sua ousadia. Winnie, impassível, muda de assunto e começa a sugerir ideias para um ensaio de Cairo. No entanto, Cairo acha as sugestões pouco inspiradoras. De repente, Winnie sugere algo inesperado. Cairo poderia flertar com professores para encontrar inspiração para sua escrita. Surpresa, Cairo questiona por a ideia, apontando a estranheza da diferença de idade. Mas Winnie, sempre confiante, descarta suas preocupações e garante que não haveria problema. Ela até insinua que Jonathan poderia notar Cairo de uma maneira diferente. Winnie sugere que talvez Cairo se sentisse mais à vontade se conectando com alguém mais velho, explicando que um parceiro maduro e experiente poderia oferecer compreensão e uma experiência positiva. A princípio, Cairo hesita, mas os incentivos brincalhões de Winnie despertam sua curiosidade. Nos dias seguintes, Cairo percebe que pensa em Jonathan com mais frequência. Sua curiosidade cresce e ela começa a desejar algo mais profundo. Durante as aulas, seus olhos frequentemente vagam até ele, seus pensamentos se perdendo. Um dia, Jonathan se aproxima discretamente e sussurra, pedindo que ela o encontre em sua sala depois da aula. Quando Cairo chega, Jonathan está terminando uma conversa com Boris, convidando-o para um jantar. Boris aceita e sai no momento em que Cairo entra. Ela flagra Jonathan no meio de um passo de dança, ensaiando alguns movimentos. Embaraçado, mas divertido, ele ri da própria situação e, de forma brincalhona, exibe alguns passos para ela. Compartilham um momento descontraído antes que a conversa se volte para Winnie. Jonathan menciona o quanto aprecia a amizade das duas e pergunta gentilmente sobre a vida familiar de Cairo. Ele elogia sua escrita recente, impressionado com a precisão com que ela captura certas frases. Reconhecendo seu potencial, Jonathan a desafia a escrever uma história curta no estilo de seu autor favorito. Se ela conseguir, ele promete que ela passará no semestre. Citar uma linha de um dos livros publicados por ele. Jonathan fica encantado e admite que o livro citado foi sua primeira obra publicada.
tornando o reconhecimento dela algo particularmente significativo para ele. Levando o entusiasmo de Cairo a sério, Jonathan a convida para se encontrarem no fim de semana, para discutir melhor a ideia da história. No ponto de encontro, Jonathan se aproxima sorrateiramente por trás, pegando Cairo de surpresa. Eles trocam sorrisos e conversam, enquanto Jonathan comenta sobre o quanto cresceram como escritores ao longo de suas discussões. Um poeta chamado Eliot começa a se apresentar nas proximidades, e enquanto Jonathan ouve atentamente, Cairo rouba alguns olhares para ele. Mais tarde, eles fazem críticas à poesia de Eliot juntos, trocando ideias e opiniões. Cairo oferece um cigarro a Jonathan, e ele aceita, os dois compartilhando um momento com uma conversa leve e descontraída. Em um novo dia letivo, Cairo decide mudar um pouco seu visual e traz café para Boris e Jonathan. Sua nova confiança fica evidente enquanto eles brincam e conversam, e ela até compartilha um cigarro com eles. Mais tarde, Cairo conta a Winnie que, embora Jonathan não tenha comentado diretamente sobre sua mudança de aparência, ela percebeu que ele notou. Durante uma de suas discussões, Cairo compartilha seu plano de escrever sua história no estilo de Henry Miller, um renomado autor conhecido por explorar temas de amor e intimidade. Jonathan hesita a princípio, preocupado que a escolha possa causar problemas na escola, mas Cairo insiste que isso tornará sua história mais envolvente. Depois de pensar um pouco, Jonathan decide confiar nela e dar sua aprovação. Enquanto Jonathan revisa a ideia de Cairo, seu celular vibra com uma mensagem de sua esposa, Beatriz, convidando-o para uma viagem de fim de semana. Distraído pelos pensamentos sobre sua esposa, Jonathan aprova rapidamente o conceito de Cairo sem refletir muito. Mais tarde, quando estão a sós, Winnie provoca Cairo, brincando que ela está tentando seduzir o professor. Ela exagera os gestos de Cairo para efeito cômico, arrancando risadas da amiga. Certo dia, Cairo procura freneticamente por seu celular desaparecido, enquanto Jonathan é repetidamente interrompido por ligações de Amy sobre a viagem de fim de semana adiada. Para sua surpresa, seu telefone toca e é a voz de Cairo que ele escuta. Ela havia acidentalmente deixado o celular dentro da bolsa dele. Enquanto conversam, Beatriz se irrita cada vez mais com o adiamento da viagem. Para aliviar a tensão, Jonathan se oferece para devolver o telefone de Cairo em sua casa, aceitando rapidamente, apesar do tempo tempestuoso. Durante o trajeto, uma forte tempestade começa. Ao chegar, ele vê Cairo caminhando na chuva torrencial, vestindo um vestido marcante e sedutor. Seus olhares se encontram, e o momento se carrega de intensidade. À medida que ela se aproxima, eles se abraçam e compartilham um beijo profundo e apaixonado. Depois disso, Jonathan percebe que não consegue parar de pensar em Cairo. De repente, ela lhe envia sua história do semestre, trazendo-o de volta à realidade. Beatriz, ocupada com suas próprias preocupações, ignora suas tentativas de conversar e diz para ele parar de distraí-la. Buscando clareza, Jonathan se isola em uma pequena casa nas proximidades e imprime a história de Cairo. Ao lê-la, ele fica completamente absorvido por sua narrativa madura e provocativa, imaginando Cairo nas cenas descritas. Dominado por um turbilhão de emoções, ele busca Beatriz para um momento de intimidade, tentando se reconectar consigo mesmo. No dia seguinte, Cairo chega à aula vestida de forma provocante, mas Jonathan a trata de maneira visivelmente mais fria. Seu tom habitual acolhedor desapareceu, e Cairo percebe a mudança. Preocupada, ela pergunta se algo está errado. Jonathan admite sua decepção com a história dela, alegando que os temas abordados são inadequados para um trabalho escolar. Embora reconheça seu talento na escrita, ele expressa desconforto em avaliá-la, temendo a mensagem que isso poderia passar para outros alunos. Cairo tenta explicar que sua história não tem o significado especial que ele interpreta, mas Jonathan se recusa a ouvi-la. Ele rejeita tanto a sua história quanto a conexão que haviam compartilhado, dizendo que se arrepende de ter confiado nela. Ferida e furiosa, Cairo responde chamando a escrita dele de sem inspiração e medíocre. Provocada, ela o desafia a reprová-la. A discussão se intensifica, e Cairo acusa Jonathan de estar com inveja de sua criatividade. Jonathan, tentando manter o profissionalismo, reforça a importância de estabelecer limites na relação professor-aluna. Sentindo-se traída, Cairo sai furiosa, deixando sua história na caixa de correspondência da administração. Naquela noite, Jonathan conversa com Beatriz sobre a história de Cairo. A narrativa aborda uma dinâmica complexa entre professor e aluna e explora o crescimento pessoal da estudante, deixando-o em conflito. Enquanto isso, Cairo passa a noite bebendo com Winnie, desabafando suas frustrações. À medida que as bebidas vão fluindo, elas se tornam mais brincalhonas, tirando fotos bobas juntas e até fazendo piadas sobre provocar Boris. De repente, Jonathan recebe uma ligação da diretoria da escola. Beatriz lhe entrega o telefone e o diretor o acusa de ter um relacionamento inapropriado com Cairo. Chocado, Jonathan nega as acusações e tenta tranquilizar Beatriz. No entanto, ela o alerta sobre as graves consequências, enfatizando que sua carreira e seu casamento estão em risco.
No dia seguinte, Cairo falta à aula para comparecer a uma reunião com o diretor, enquanto Jonathan continua ensinando. Winnie parece visivelmente preocupada com a ausência de Cairo. Após a aula, ela se aproxima de Jonathan, expressando o quanto Cairo significa para ela e pedindo que ele considere o lado da aluna. Emocionalmente distante, Jonathan a ignora, recusando-se a se envolver. À medida que as ações de Cairo se desenrolam, Jonathan é convocado para uma reunião com a administração da escola. Tanto ele quanto Cairo são interrogados detalhadamente sobre suas interações dentro e fora da sala de aula. As respostas de Cairo sugerem uma conexão mais profunda, deixando Jonathan extremamente preocupado com sua carreira e reputação. As constantes insinuações de Cairo levam o diretor a suspender Jonathan. Ao sair da reunião, Boris o intercepta, expressando sua decepção e aconselhando-o a respeitar os limites dali em diante. Embora sincero, o conselho de Boris faz Jonathan se sentir ainda mais isolado. Em casa, Jonathan informa Beatrix sobre sua suspensão, mas hesita em revelar tudo. Sob pressão das perguntas da esposa, ele acaba confessando que tem sentimentos por Cairo. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão acalorada, culminando na decisão de Beatrix de ir embora, declarando que pretende pedir o divórcio. Enquanto isso, Winnie confronta Cairo, alertando-a de que suas ações podem arruinar a carreira de Jonathan. Cairo, indiferente às preocupações da amiga, vê a situação como sua maior vitória e começa a incorporá-la em sua redação para a faculdade. Ela justifica suas ações como uma vingança pela falta de respeito e confiança de Jonathan nela. O ensaio de Cairo descreve vividamente as consequências da suposta má conduta de Jonathan, pintando um quadro dramático do caos que causou. Ao terminar de escrever, ela se recosta, aparentando estar satisfeita com a turbulência que provocou,